tá bom? Vamos lá, gente. Então o tema da nossa live de hoje é o trabalho com os buquês e acessórios, qual a demanda de tempo que esse trabalho me exige. E eu quero começar falando que um dos grandes desafios, eu acho que o maior desafio de nós mulheres é conciliar a nossa vida, ter um equilíbrio entre a nossa vida pessoal, familiar e profissional. Porque eu acredito que um trabalho, para a gente começar, a gente precisa ter essa harmonia. E isso precisa estar funcionando. E isso precisa estar fluindo. Porque não adianta nada, né? Todas as mulheres que estão me seguindo aqui estão procurando uma forma de trabalhar em casa. Estão procurando uma forma de conseguir conciliar suas vidas. E de nada vai adiantar pra gente um trabalho que não dê pra gente conciliar todas essas áreas, certo? Então, esse é o nosso desafio diário. Conciliar nossa vida pessoal, familiar e profissional. É um trabalho que eu tenho aprendido muito diariamente. Então, nossa prioridade, em primeiro, deve ser nós mesmos. Depois vem nossos filhos, nossa família e aí sim o nosso trabalho. Então o nosso trabalho nunca é a nossa prioridade um, pelo menos não deve ser. Porque não é aquilo que vai nos preencher, nos satisfazer, nos fazer felizes de verdade. A verdade é que o trabalho também é uma das partes que vai fazer a gente feliz. Mas a gente quer um equilíbrio em todas essas áreas. E isso é muito difícil, muito duro para nós. A gente está todos os dias aí, diariamente, com um cansaço físico, um cansaço emocional, um desgaste. Mas existe uma forma da gente conseguir manter um equilíbrio melhor. E que forma é essa da gente conseguir um equilíbrio melhor entre essas áreas? Essa forma é trabalhando em casa. Então, trabalhando em casa, você vai conseguir ter um equilíbrio maior, porque você vai ter tempo para estar mais próximo da sua família, dos seus filhos, sem precisar se ausentar do convívio com eles. Vamos pensar aqui por um momento o que é um trabalho, o que é trabalhar, né? O que é ter um emprego? Ter um emprego, trabalhar, geralmente, né? E é isso, a gente vende o nosso tempo, né? A demanda com o trabalho, é o que eu costumo dizer aqui, ela suga tanto a gente, ela suga muito, porque exige demais da gente. Isso, gente, todo mundo passa por isso. Todo mundo vive isso, a gente gasta a maior parte do nosso tempo trabalhando, entregando, porque a gente precisa do dinheiro daquele trabalho pra gente sobreviver, né? Não adianta nada a gente querer ficar em casa, a gente tá em casa cuidando dos nossos filhos, da nossa família, sem dinheiro pra poder viver, né? Eu não tô aqui chamando você pra isso, porque eu sei o quanto o dinheiro é importante. O dinheiro é importante pra mim. Tá? E o dinheiro também é importante para você, o dinheiro é importante para toda mãe que quer suprir aí as necessidades dos seus filhos, quer estar em casa. E é por isso que hoje, né, eu trabalho com mulheres, eu ensino mulheres a faturar R$10.000 por mês, trabalhando em suas casas, com buquês desconstruídos, com buquês de noivas, na verdade, e acessórios florais. Então, o método Silvestre, que é o método que eu criei, né, com base aí nos 6 anos de experiência que eu tenho nesse mercado, é um método que consiste em ensinar você a trabalhar na sua casa com os buquês e os acessórios, podendo faturar aí R$10.000 por mês, tá? Então, gente, vamos lá, que eu vou contar pra você hoje como que é a rotina com os buquês e os acessórios, como é essa rotina de trabalho e qual demanda de tempo ele nos exige, tá bom? Então, eu montei aqui pra vocês algumas... Escrevi aqui. Ó, dá pra vocês verem. Organizando aí o trabalho com os buquês e acessórios. Quais demandas de tempo esse trabalho me exige? Então, eu listei algumas situações aí, algumas demandas que a gente tem com o trabalho com os buquês e os acessórios e como que, para você poder entender como que funciona todo o processo e como que ele pode se adaptar à sua vida, à sua realidade, tá?
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui. Eu também deixei uma caixinha de perguntas hoje nos stories, e eu vou estar respondendo também essas perguntas, porque vieram muitas perguntas pra gente, vou estar respondendo pra vocês essas perguntas também, tá? Então, quais demandas de tempo exige o trabalho com os buquês? A primeira demanda é o atendimento. Que atendimento é esse, Nath? É o atendimento que você vai dar para as noivas. Você vai ter lá um horário de atendimento. É o horário que o seu trabalho, né, a sua loja, na verdade não é uma loja, vamos dizer assim, mas é um trabalho ali, o horário de atendimento que o seu trabalho, a sua marca vai estar disponível para as pessoas pegarem informação, pegarem orçamentos. Então vai ter um horário de atendimento às noivas, às suas clientes, quando elas vão entrar em contato com você. E esse atendimento, geralmente ele é feito pelo WhatsApp, tá? Então, lá no WhatsApp, a gente vai ter com o atendimento que você vai fazer ao público geral, às noivas, tá? Então, eu considero esse aí a primeira demanda que a gente tem com o trabalho com os buquês, tá? São os horários pra gente fazer atendimento, tá? A segunda demanda de tempo é a compra de flores. A compra de flores é uma parte importante do nosso trabalho com os buquês e acessórios, porque é um momento em que a gente vai comprar o material, a matéria-prima que a gente usa para produzir os buquês e os acessórios. Então, essa compra de flores pode ser feita você indo até o centro de distribuição da sua cidade, que aqui funciona, a gente vai até o CADEG, que no CADEG é onde temos lá as flores, muitas flores, chegam as flores toda semana chega flor, e a gente vai lá comprar essas flores, mas em algumas partes, algumas regiões do Brasil, não é assim que funciona. As flores chegam em um determinado dia, chegam até você, tá? Então eu reservei aí esse momento da compra de flores, porque às vezes pode ser feita online essa compra e entregarem para você, ou então pode ser feita você indo lá. A gente aqui vai todas as quintas-feiras de madrugada, sempre posto os stories aqui para vocês um pouco da nossa rotina de compra de flores. E eu considero aí o único dia, né, um dos dias, o dia mais assim forte que eu saio de casa, que eu saio para fazer a compra das flores. Costumo gastar cerca de 2 horas lá fazendo a compra de flores, porque já deixo tudo encomendado, tudo prontinho. E 1 hora, 1h30 aí me deslocando de ida e volta. Então eu gasto cerca de 3 horas e meia, 4 horas para fazer isso. Geralmente é de madrugada. Então eu consigo aí conciliar, né, com a minha rotina para poder fazer essa compra de flores. Outra demanda importante do trabalho com os buquês, a terceira demanda que eu coloquei aí, é o estudo de formulários. O que são esses formulários? Primeiro eu vou explicar o que são esses formulários. Esses formulários são perguntas que eu elaborei, que estão no método Silvestre. É um questionário que você aplica na noiva para poder entender qual o estilo dela, como que vai ser o buquê ideal para ela. E a partir desse formulário, desse questionário, é que você vai produzir o buquê de noiva e os acessórios florais para essa cliente, para essa noiva. Então, nós temos o tempo de estudo de formulário. Eu gosto muito de postar aqui que segunda-feira é o dia de terapia do meu filho. Então, eu fico por cerca de 3 horas lá nas terapias dele, 2h30 lá nas terapias. Então, enquanto ele tá na terapia, eu levo todos os meus cadernos, o celular para eu ir vendo, e eu vou estudando esses formulários. Porque a partir desses formulários eu vou entendendo quem é a minha noiva, o que ela vai me enviando, o que ela gosta, quais são as preferências dela, qual o estilo que essa noiva tem. Eu vou conseguir ali identificar o estilo dela e transformar o estilo dela num buquê, numa peça, numa joia que vai realmente combinar com quem ela é. Então, esse estudo do formulário é muito importante. O método Silvestre te ensina a estudar esse formulário. Como é esse formulário? Você também tem um formulário. E como estudar esse formulário para, a partir dele, você fazer o próximo passo, 4, que é a montagem da lista de flores.
Então é a partir do estudo de formulário que você vai montar a sua lista de flores que você vai precisar comprar para aquela semana, viu? Então, é o estudo e depois a montagem da lista de flores. Então, também no método Silvestre, a gente também auxilia vocês colocando uma listagem, colocando aí um documento com diversos tipos de flores, com várias flores, para você fazer as suas compras. Vai fazer as suas compras de uma forma aí bem personalizada. Então, é para ajudar você a montar essa lista de flores, que você vai montar a partir do estudo de formulário, tá? E o quinta demanda de tempo, muito importante, né? Que é a produção do buquê e dos acessórios florais. Nós temos o momento, o tempo que reservamos para a produção do buquê e dos acessórios. Aqui, para mim, na minha rotina, eu separo a quinta e a sexta-feira. Quinta-feira e sexta-feira são dias que eu separei na minha rotina para a produção dos buquês e dos acessórios. Então, muita gente me pergunta, Nath, você só trabalha quinta e sexta-feira? A maior parte do tempo, sim. Porque eu tô trabalhando com a produção. Então, é um trabalho que vai me exigir eu fazer realmente nesses dias, na quinta e na sexta, que é o momento em que chegam as flores. Não é um trabalho demorado. Hoje é um trabalho mais demorado pra mim, porque eu pego uma demanda bem maior, uma média aí de 12 noivas por final de semana. Então, eu trabalho na quinta e na sexta, mas também de uma forma bem tranquila. Paro pra almoçar, às vezes saio, tenho que ir no dentista, às vezes saio, tenho que ir no mercado, eu vou ali me adaptando, porque eu estou trabalhando na minha casa. Então, eu vou montando ali a minha rotina, a minha demanda com o meu trabalho em casa, tá? Então, esse ponto importante, que é uma demanda da produção do buquê e dos acessórios. E por último, outra demanda de tempo que a gente tem é da entrega, que é muito importante. A gente vai produzir os buquês e acessórios, essa noiva pode vir retirar com você, né, no seu ateliê, na sua casa, ou então você pode estar fazendo a entrega, que é mais comum. A grande maioria das noivas querem a entrega do produto. Então você vai demandar um tempo, você vai precisar de um tempo para fazer essa entrega desse buquê e desses acessórios. Bom, então elenquei aqui para vocês todas as demandas que a gente tem com esse trabalho: atendimento, compra de flores, estudo de formulários, montagem da lista de flores, a produção do buquê e dos acessórios e, por fim, a entrega. E agora eu vou falar para vocês como que é possível a gente fazer isso na prática, tá? Na teoria é tudo isso que a gente precisa, todas essas demandas. E na prática, como que vão funcionar essas demandas? Eu vou compartilhar um pouco da minha demanda, como funciona para mim hoje, tá? Só que eu não vou ser muito um parâmetro para vocês, porque eu tenho uma demanda muito maior de noivas, de 12 noivas hoje. Então, para quem está começando e quer uma demanda menor e ainda assim conquistar os 10 mil reais por mês, porque é possível com uma demanda menor, que é o que as minhas alunas hoje produzem, fazem, é possível para você trabalhando ainda um pouco menos do que eu, tá? Eu trabalho um pouco mais, mas é possível para você trabalhar um pouco mais porque eu quero, tá? Porque a prática, a experiência me levaram a trabalhar dessa forma, então para mim é super tranquilo. Eu trabalhei com demandas muito maiores, muito mais altas e hoje eu consigo atender essa demanda aí de 12. Vou colocar aqui agora na prática como que funciona. Como que eu organizo a minha semana? Como é a organização da sua semana, Nath? E quais as dicas você me dá para organizar a minha semana também? Organizar essa semana aí, eu organizei conciliando todas as áreas da minha vida, todas as áreas da nossa vida. Lembra quando eu comecei lá no início da live falando que tudo que a gente quer é conciliar a nossa vida pessoal, familiar e profissional? Que tudo que a gente quer é ter tempo em primeiro lugar pra gente, depois pra nossa família, pros nossos filhos e pro nosso trabalho, que a nossa prioridade deve ser
Primeiro a gente, depois filhos, depois família, né? Filhos, família e trabalho. Então, essa é a forma que eu consegui conciliar a minha agenda de trabalho, porque também é importante a gente ter um trabalho, ganhar dinheiro, né? A gente não pode fugir dessa realidade aí que a gente precisa, mas é possível conciliar tudo isso, não precisa ser tão pesado. É possível, a gente encontra aí uma saída com esse trabalho com os buquês e acessórios. Então, a primeira dica na prática que eu dou para vocês é crie uma rotina e siga. Eu tenho uma rotina e essa foi a melhor forma, ter uma rotina de conseguir se guiar pelo caminho ali com o trabalho. E a gente sabe que rotina é tudo, gente. A gente precisa seguir uma rotina. Rotina para os filhos é muito bom, rotina pra gente é muito bom. É muito importante ter essa rotina. Então, crie a sua rotina e siga essa rotina, tá? Quando eu não sigo a minha rotina, eu tenho a minha rotina, quando eu não consigo seguir minha rotina, parece que o dia fica todo bagunçado. Então, seguir rotina é maravilhoso. Para quem trabalha em casa, precisa ter uma rotina. Então, eu tenho uma rotina, não é tudo solto aí, bagunçado, porque essa rotina precisa acontecer. 2. Tenha planejamento de tudo que irá fazer. E é tudo mesmo, em todas as áreas. Tudo que você tem para fazer de trabalho naquela semana, tudo que você tem de demandas com seu filho naquela semana, que você tem de demanda com o médico, com saúde naquela semana, porque você também tem tempo de se cuidar, que você vai para academia, que você tem que fazer tal coisa, que você tem que fazer outra coisa. Você tem que ter um planejamento da sua semana de tudo que você vai precisar fazer. E ter esse planejamento, né, agregado aí à sua rotina, essa rotina precisa contemplar a sua vida. A minha rotina hoje contempla as demandas do meu filho. Todas as segundas ele precisa ir às terapias e eu levo às terapias e busco também. O levo à creche nos momentos e busco também. Levo na aulinha de música e busco também. Então, toda a minha rotina é em primeiro lugar aí para atender as demandas do meu filho também. Então, isso é muito importante para nós mães, nós mulheres, e também atender aí, hoje é o dia de eu me cuidar. Então, eu fui no shopping, eu fiz o cabelo, eu fiz a unha segunda-feira, e também é o dia que eu consegui hoje. Já enviei os meus pedidos, já falei com o fornecedor, já estudei alguns formulários, já estou estudando formulários. Então, é um dia que eu estou fazendo tudo isso. E também é um dia de atendimento. Então, hoje é um dia aí, segunda para mim, é um dia corrido que eu estou fazendo tudo isso. Muitas demandas. E também consegui conciliar aí, equilibrar tudo que eu precisava fazer hoje. Então, é possível a gente equilibrar, a gente conseguir criando essa rotina, viu? 4º ponto, se planeje para o dia de compra das flores com antecedência. Ou seja, você precisa se planejar com antecedência para tudo. Então, quando você vai fazer a compra de flores, eu vou fazer a compra de flores, eu já tenho papel, já tenho todas as minhas compras, todas as minhas encomendas enviadas para os fornecedores que eu preciso comprar. Então, já tenho organizado ali o meu dia. No dia anterior, eu já preparo tudo como vai ser, já deixo tudo organizado, já estou me preparando, me planejando para esse momento. Como eu sempre digo, planejamento com antecedência é tudo. E isso é fundamental para o nosso trabalho. Isso é fundamental para quem trabalha em casa. A gente precisa ter esse planejamento com antecedência. Quem planeja com antecedência trabalha de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com antecedência, com planejamento, o meu trabalho fluiu muito melhor. A minha vida fluiu muito melhor. E eu me tornei uma pessoa menos ansiosa, menos preocupada, menos, né? Não que eu não tenha hoje as ansiedades, preocupações do dia a dia, que isso é normal. Todo mundo tem as suas preocupações, as suas ansiedades. Mas quando a gente segue um planejamento, quando a gente tem uma rotina e segue aquilo ali, tudo se torna muito mais fácil. Então, se planeje para o dia de compra, para você fazer a compra com antecedência, se organize para você fazer essa compra, que assim você consegue fazê-la de uma forma muito mais rápida. Agora, se você não precisa ir lá fazer a compra, se na sua cidade não precisa fazer essa compra, essas flores chegam para você, você pula essa parte porque é melhor ainda, tá? E, por fim, o 5º ponto, reserve o dia da produção. Por exemplo,
Quinta e sexta, pra mim, são dias de produção. E eu costumo não marcar nada na quinta e na sexta. Mas, às vezes, acontece de eu ter um médico que só atende na quinta, algum médico que só atende na sexta, que eu preciso ir no médico. Às vezes, eu tenho que levar meu filho no médico, na quinta ou na sexta. Então, eu tenho que ali encontrar um furo ali na minha agenda pra levar. Mais os dias da produção, porque eu consigo focar na produção. Eu gosto de quinta e sexta-feira estar sempre no ateliê para que eu consiga focar na produção. Para dessa forma eu não precisar trabalhar nem no sábado e nem domingo. Eu ter o final de semana com a minha família. Poder sair com os amigos, almoçar com a família, com a sogra, com as cunhadas. É isso que eu gosto, eu curto muito isso. Estar sempre em família, com os meus irmãos. Então eu separo aí o sábado e domingo, que é aquele dia que tá todo mundo em casa, para poder também levar meu filho para passear, para brincar, para se divertir. Porque é o dia da produção, a quinta e a sexta, tem um momento depois no sábado e domingo, são os dias de entrega. E eu hoje já não faço mais entregas de buquês, não estou mais fazendo as entregas, porque essas entregas são feitas por um motorista responsável aqui, que já trabalha com a gente há mais de 3 anos, que ele faz as entregas dos buquês. E eu tô sempre aí acompanhando com ele. Então, é possível aí, no sábado e no domingo, não estar trabalhando ativamente, fazendo essa entrega, né, dos buquês. Então, ele roda aí o Rio de Janeiro inteiro e faz as entregas dos buquês e vai dando aí todo o feedback. Então, gente, é possível você organizar a sua semana, organizar toda a sua rotina com essas dicas aí, com essas estratégias que eu tô dando pra vocês. Por quê? Quando a gente se organiza, quando a gente planeja, tudo flui melhor, tudo é muito melhor pra gente. Não só pra gente, como pra nossa família, pros nossos filhos e pro nosso trabalho. A gente percebe que tudo vai aí se balanceando, tudo vai se equilibrando muito melhor. Agora eu deixei cedo pra vocês algumas perguntas da caixinha de perguntas. E eu vou colocar aqui essas perguntas que vocês deixaram pra mim e vou respondendo, tá? Vamos lá. A pergunta que fizeram. Quanto tempo demora para produzir um buquê? Bom, hoje, o tempo que eu demoro para produzir um buquê é de média meia hora. Quando eu comecei aí, o meu primeiro buquê demorou 3 horas. Mas depois, com uma técnica que eu fui melhorando cada técnica, eu usava 1 hora para produzir cada buquê. Então, para quem está começando, em 1 hora é possível você produzir um buquê. Então, se você for começar aí com 3 buquês por final de semana, que é possível com 3 buquês por final de semana você faturar R$10.000 por mês, então você gastaria aí 3 horas para produzir esses 3 buquês. Isso é uma média para quem está começando, gasta 1 hora. Eu, no meu início, não tinha técnica, não tinha aprendido um método, nada disso. Mas quando você segue um método, você segue ali um passo a passo, você consegue perceber que se torna tudo muito mais rápido, mais prático, funciona de verdade e você consegue usar aí 1 hora desse tempo para produzir o buquê, tá? Nath, eu teria que atender noiva todos os dias? Não, você não precisa atender noiva todos os dias. Quando você começar, você vai limitar um horário para o atendimento. Um exemplo, eu sempre atendi, aqui no meu início, eu colocava um atendimento aí que bombava mais na parte da tarde. Meu atendimento sempre bomba um pouco mais na parte da tarde, não tanto de manhã. Então, eu colocava o meu atendimento no meu início, tá? De 1 da tarde até às 18. Eu fazia esse meu horário de atendimento. Porque de manhã, eu quando não tinha filho ainda, eu gostava de acordar tarde, ir pra academia, fazer as minhas coisas, almoçava aí 1 hora e até às 6 eu ficava ali fazendo o atendimento, tá? Tudo que era necessário de atendimento à noiva. Então, você não precisa atender noiva todos os dias. Você pode limitar os dias que você vai atender. Eu atendia de terça a sexta. Na segunda-feira era a minha folga. Então, eu atendia de terça a sexta-feira. É muito, muito prático a gente fazer isso. Hoje tem um WhatsApp Business e a gente pode colocar lá os dias e horários de atendimento.
os horários de atendimento você pode colocar, que aí a noiva, a cliente, quando mandar mensagem para você, vai saber se está fora do horário de atendimento, sim ou não, e vai esperar o momento do atendimento. Então, eu fazia dessa forma, tá? Eu sempre fazia o atendimento à tarde, não precisava atender todos os dias, mas se você quiser atender todos os dias, você pode também. É claro que no início você vai sempre ficar de olho no celular, se alguém vai estar respondendo ou não, então eu fazia uma coisinha aqui em casa, aí quando vinha alguém eu sentava e começava a atender, era dessa forma que eu trabalhava no meu início. Hoje é diferente, hoje eu tenho uma assistente que atende, tá? Mas também assim, isso não é impeditivo para você ganhar 10 mil reais por mês. No meu início, para ganhar 10 mil reais por mês, eu consegui fazer 10 mil reais por mês de forma sozinha. E é isso que eu ensino para vocês, o seu início, tá? O início aí, o passo a passo. Outra pergunta. Minha casa é pequena, eu não tenho espaço. Como farei para trabalhar com buquês? Isso não é impeditivo para você trabalhar com os buquês. Na sua casa, vou fazer uma pergunta para você. Tem espaço para colocar uma mesa daquela branca de plástico e uma cadeira? Tem um cantinho, um espacinho na área, na sala? Tem um espacinho para isso? Uma varandinha? Tem um espacinho? Se a resposta for sim, e eu acredito que sim, você pode trabalhar com buquês e com os acessórios. Quando eu comecei, eu morava numa casinha muito pequenininha, uma kitnet, tipo uma kitnet conhecida aqui no Rio, de 50 metros quadrados. Tinha uma cozinha muito pequenininha, uma sala muito pequenininha e um quarto, que era um pouquinho maior. E eu trabalhava nesse espaço. Tanto que eu comecei a ficar assim, eu morava nos fundos da casa da minha sogra, e eu comecei a usar o terraço da casa da minha sogra, que era um pouco mais, eu me sentia mais ao ar livre. Pedi pra ela para usar o terraço dela para começar a trabalhar. E depois, quando eu me mudei pra minha casa, eu comecei a trabalhar na sala. Na minha sala, na minha casa, tinha uma mesa, uma cadeira e era onde eu trabalhava. Eu trabalhava mesmo na casa. Depois eu limpava tudo e deixava tudo organizado. Hoje, eu tenho o meu ateliê que funciona no andar de baixo da minha casa. Mas todo mundo fala, Nath, é muito fácil pra você, né? Que você tem um ateliê e tal. Mas isso, hoje, pra mim, foi algo que eu montei. Eu não tinha dinheiro na época, eu não tinha grana. Conforme o dinheiro foi entrando, eu fui montando o meu ateliê bonitinho, do meu jeito, como eu queria. Coloquei ar-condicionado, coloquei tudo. Eu só comecei. Então, é importante você começar. É possível você começar sem ter muita estrutura, não precisa ter casa grande, nada disso. É um trabalho que você pode fazer na sua casa. Não vai ser todo dia que você vai estar com flor. Então, era só quinta e sexta que eu trabalhava com produção. Então, eu só fazia aquela bagunça quinta e sexta-feira. Nos outros dias, tava tudo certo. Você não vai ficar com flor todos os dias. Então, isso é um ponto muito importante. Você tendo uma casa pequena, que, né, de ficar aquela bagunça. Você pode montar também tudo na quinta, se você tiver um buquê, 3 buquês. Você pode montar tudo num dia só. Hoje eu monto quinta e sexta porque tem uma demanda maior. Mas com 3 buquês, você pode montar tudo num dia só. Fazer tudo um dia só de trabalho. Um dia só de bagunça, sabe? Você vai montar tudo ali, os buquês, os acessórios em um dia só. Já deixa tudo prontinho para você entregar. Então, vão ser menos dias aí, um dia apenas de produção para você. Outra pergunta. Como farei a entrega? Acho a parte mais difícil para quem trabalha sozinha. E é verdade, gente. E é difícil também para quem não tem carro. Para quem não tem carro, também é difícil. Quem trabalha sozinho, como que vai fazer a entrega? Hoje, como eu falei com vocês, eu tenho um motorista de confiança. Ele é Uber, trabalha na Uber. Então, você pode encontrar algum motorista aí na sua cidade que trabalhe com aplicativo. Se você não tem carro, não tem como ir entregar. Você pode encontrar esse motorista, treinar ele, explicar e cobra a taxa da noiva. A noiva paga a taxa e essa taxa você repassa para o motorista. É isso que eu faço com os meus buquês aqui. Todas as noivas pagam uma taxa de entrega e essa taxa eu passo para o motorista que faz as entregas. Então, eu mesma não estou fazendo entregas, são muitas entregas longe, e às vezes com a demanda com o Benjamin tá em casa, ele tá pequenininho. Antes de ter o Ben, eu conseguia sair e entregar todos os buquês no final de semana, mas agora com ele, que exige a demanda, ele tá em casa, sábado e domingo, que são os dias de entrega, eu não consigo ir fazer a entrega. Então, eu tenho um entregador, que é o Léo, uma pessoa maravilhosa, e ele faz essas entregas. Durante a semana ele trabalha na Uber e no final de semana ele trabalha comigo. Então você pode conseguir um entregador, algum motorista de aplicativo que faça essas entregas para você, tá?
Vamos lá, próxima pergunta. Eu tenho um emprego, é possível conciliar? A resposta é sim. Eu tenho muitas alunas assim que têm emprego, conciliam e ainda assim conseguem ganhar dinheiro. É claro que as que têm um emprego estão buscando uma renda extra, mas também uma transição de trabalho, uma transição de carreira, perdão. Estão buscando uma transição de carreira. Eu tive uma aluna há pouco tempo, tinha um trabalho, né, já de anos, e ela estava buscando essa transição, e ela fez a transição, ela saiu do trabalho porque não estava mais dando conta e está só trabalhando com as flores, com os buquês. Então, você que está começando por muito tempo, ela conseguiu aí balancear, equilibrar, conciliar, até ela conquistar a autoridade dela, conquistar aí o espaço dela no mercado, e hoje ela só trabalha com isso, que é aquilo que ela sempre quis trabalhar. Mas você pode sim conciliar o seu trabalho, às vezes você não trabalha todos os dias, ou então você trabalha, mas chega em casa, digamos, 5 da tarde, então você pode pegar um buquê, faz na parte da noite. Eu tenho alunas que fazem assim, que trabalham dessa forma, porque estão buscando aí uma forma nova de trabalho, estão buscando aí uma oportunidade de trabalhar em casa. Então, inicia nesse momento, vai dar um pouco de mais trabalho? Vai dar mais trabalho, mas é possível também você começar, até você pegar aí essa segurança de fazer, de optar pela carreira com os buquês e acessórios, viu? Vamos lá. Outra pergunta. Olha essa pergunta. Mesmo faturando 10 mil reais, eu ainda terei tempo livre? Ou terei de trabalhar muito? Gente, quando hoje a minha empresa fatura 3, 4 vezes isso, mensal. Mas não escondo aqui de vocês. Esse 10 mil reais é muito possível trabalhando com os buquês e acessórios, que foi o que eu consegui no início sozinha. E o método Silvestre é baseado nesses passos que vão levar você a conquistar 10 mil reais por mês. As minhas alunas, depois que conhecem o método, participam das aulas, sabem como isso é possível, como é possível você conquistar isso. E mesmo você conquistando isso, você tem tempo livre. Você não vai trabalhar todos os dias, como eu falei aqui. Você não vai precisar se matar de trabalhar. Por quê? Você vai vender buquês com um alto valor agregado. O buquê que eu ensino a fazer e produzo com vocês, ensino no método Silvestre, é um buquê que eu costumo sempre dizer que e é o buquê que eu te ensino a fazer, e é o buquê que você vai vender, é o buquê que vai levar você a faturar os 10 mil reais por mês. É um buquê elegante, sofisticado e com um alto valor agregado. A gente precisa criar um produto único, um produto que vai ser valorizado. Então, não estou te ensinando a produzir, a vender um produto que não tem valor, que não é valorizado, que você não vai conseguir colocar aí um grande custo em cima dele, um grande lucro em cima dele. Então, eu sempre tive isso em mente, porque eu trabalhei muito na decoração. Eu trabalhava demais com decoração e eu não tinha tempo livre para quase nada, não tinha muito tempo livre, eu estava sempre trabalhando. E com os buquês já é diferente. Mesmo você para trabalhar ganhar 10 mil, você vai ver que não vai ser preciso você trabalhar todos os dias, tá? Posso perder a noiva? Essa é uma pergunta boa, viu? Bom, vou ser bem sincera com você, com os anos de experiência que eu tenho no mercado, você só vai perder a noiva se você não der um bom atendimento para essa noiva, tá? Se você não der um bom atendimento para essa noiva, você vai perder essa noiva. Então, primeira coisa que você precisa, lá na aula de vendas, a gente tem um módulo de vendas ensinando como vender, quais são as mensagens, como atender essa noiva. Mesmo, digamos assim, a noiva me mandava às vezes mensagem sexta-feira, eu não conseguia atender ela na sexta e eu só ia depois falar com ela na terça-feira, mas eu dava um ótimo atendimento para ela. Eu atendia com todo o amor, com todo o cuidado e fechava um negócio ali. Não necessariamente se você demorar quer dizer que você não vai fechar com uma noiva, tá? Porque a noiva tem um tempo, não é um produto assim, eu quero para amanhã, eu quero para semana que vem. Geralmente a noiva tem um tempo, procura com mais antecedência. Então você tem tempo de fazer esse atendimento bem feito com a noiva. Então você não vai perder a noiva, você precisa fazer um bom atendimento, tá?